Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar quem é que sente o que a gente sente? Oh, meu Deus! Eu estava assistindo um vídeo do Deepak Chopra e ele estava falando sobre isso, né? Que o nosso cérebro, ele não sente, que o nosso corpo não sente. Então, quem sente? Quem sente a beleza que eu falei no outro vídeo, no vídeo passado, né? Que eu falei sobre a beleza. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Só para a gente pensar e dar uma sacudida em nós mesmas. Então, vamos lá. Vamos ver aí quem sente. Será que a gente consegue descobrir esse mistério? Provavelmente não, mas vamos falar sobre ele. Então, alguns cientistas e filósofos, eles acreditam que a consciência é um produto do cérebro, que isso seria o materialismo. Outros, como Deepak Chopra, acreditam que o cérebro é um receptor, é um tradutor da consciência, mas que a consciência não está no nosso corpo, ela mora fora de nós. E é essa consciência fora de nós que sente o que nós sentimos. Então, se a gente corta, né, a nossa mão, a nossa pele, ela sangra. A gente pensa que a dor está aqui, aonde foi machucado, mas não. Segundo Deepak Chopra, é a nossa consciência que sente. Ah, isso é muito louco, gente. Parar para pensar nisso. Então, essas pessoas que acreditam que a consciência é fora, né, de nós, chama-se idealismo ou espiritualismo, que é a linha que eu acredito, né? Eu não acredito aqui no material. Então, se o nosso corpo não sente, se o nosso cérebro também não sente, ele só traduz, né? Ele manda o recado. Machucou, né? Manda o recado para o cérebro e o cérebro manda o recado lá para nossa consciência, que sei lá onde ela está aqui, né? Mas não está, ou talvez esteja dentro de nós, não sei. Mas não é o nosso cérebro, não é a nossa pele, o nosso corpo que sente. Então, se nós, né, sentimos o mundo, o nosso corpo toca o mundo, né? Nós sentimos, nós percebemos, mas sem essa consciência, nós não experimentamos nada. Então, quem somos nós por trás desse sentir? Afinal, quem somos nós? Quem está sentindo? Quem está vendo o mundo? Quem que está, né, sentindo o gostinho da comida quando a gente come? Não é o nosso corpo, não é a nossa língua, não é a nossa boca, não é o nosso estômago. Quem está sentindo? Então, esse vídeo é um convite para reflexões sobre a consciência que habita em nós. Esse espaço invisível, silencioso e misterioso, né? Que é a nossa essência, que é o que nós realmente somos, né? Por isso que quando a gente morre, você pode, né, fazer o que for com o corpo, ele não sente, porque essa consciência saiu. Então, como eu falei no outro vídeo, né, sobre a música que toca o nosso coração, né? Às vezes a gente ouve uma música que chega a dar um arrepio, né? De tão linda que ela é. Quem sente esse arrepio? Talvez o nosso corpo seja só um instrumento. Talvez o nosso cérebro seja só a parte
leitura da música. E a consciência talvez seja um músico invisível. Então falam, né, que a dor é um alarme, né? Se você está sentindo dor, né? No caso, se você se machuca ou se você perde uma pessoa querida, né? Você está sentindo a dor, né? Parece que ela é física, tanto a dor, né, do corpo machucado como a dor da perda. Ela parece ser física. Então, se a dor é um alarme, quem acorda? Quem é que acorda quando esse alarme toca? Quem que desperta? Quem que acorda? Tanto com a dor ou com uma coisa boa, né? Com o arrepio de uma música boa, com amor, com carinho. Quem é que está sentindo tudo isso? O cérebro não sente. O cérebro não chora, ele apenas transmite os sinais, como se ele fosse antenas, né, que transmitissem. Mas se você não é uma antena, quem é você? Então você é a sua consciência que está assistindo através do cérebro, que está mandando tudo que está acontecendo aqui com nós, mas é aqui essa parte misteriosa de nós que está sentindo tudo. Isso é uma coisa assim, né, que a gente pode ter ouvido isso muitas vezes, né? Como eu já tinha ouvido muitas vezes. Mas às vezes a gente ouve uma palavra, um jeitinho de falar que a gente entende um pouquinho melhor. Porque é um mistério, né? Não tem jeito realmente de desvendar isso. Mas conforme a gente fala e pensa, a gente pode olhar para nós mesmas de outra maneira, com um olhar talvez com mais compaixão, com mais amor. Por isso que eu estou falando disso, né? Para a gente ter um outro olhar sobre nós mesmas, não achando que, né, a gente bate lá o dedo, pô, a dor só está aqui, né? Ela não está aqui. E eu acho isso fantástico e ao mesmo tempo muito misterioso. Então, coisas para a gente refletir, né? Eu falo muito sobre o pensamento. Então, significa que nós somos muito mais que nossos pensamentos, muito mais do que nossas lembranças, né? Boas ou más. Nós somos mais do que isso. Se nós não somos os pensamentos, será que nós somos o intervalo entre os pensamentos? Tipo assim, vem um pensamento, aí tem ali um segundo, um milésimo de segundo para entrar o outro pensamento. Será que nós somos exatamente esse silêncio entre um pensamento e o outro? O silêncio entre uma emoção e a outra, né? Pode ser uma emoção boa, uma emoção ruim, por exemplo, vamos falar da raiva, né? Um momento que a gente está assim com muita raiva, até que a gente pula de um pensamento de raiva para o outro, nós não somos essa raiva, nós talvez somos exatamente esse milésimo de segundo ali, que não é a raiva, nós somos né, o milésimo de segundo que, né, de um pensamento para o outro, quando vai pular para o outro. Talvez nós sejamos só isso, esse silêncio que não tem explicação, né? Que ali é o todo. Nesse silêncio de um pensamento para o outro, existe o todo. Talvez nós somos só isso, o todo. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês é vocês começarem a pensar quem eu sou. Quem eu sou quando ninguém está me olhando. Quando eu sou, quem eu sou quando nem mesmo a dor consegue me alcançar. Nem as emoções conseguem me tocar. Quem eu sou. Talvez seja a hora da gente entrar nessa sala da consciência, sentar com ela para tomar um chá e finalmente
ouvir o silêncio. Eu penso que se a gente conseguisse conectar um pouco com essa consciência que é o que nós realmente somos, nós vamos conseguir lidar melhor com nossas emoções, com os nossos pensamentos, né? Esses que tendem a nos... Esse tipo de pensamento que tende a nos destruir, que tende a nos pôr para baixo, né? Entender que esses pensamentos, as emoções não somos nós, né? Que nós, na realidade, somos muito mais do que nossas emoções, muito mais do que nossos pensamentos. Então eu penso assim, se a gente começar a olhar a vida nesse ângulo, vai ser muito mais fácil para a gente conseguir dominar os nossos pensamentos e as nossas emoções, principalmente quando elas não são tão boas e tão prazerosas, né? Quando a gente está ali com muita raiva, com muita inveja, com muitos ciúmes, com muito, né? Tantas emoções que não são agradáveis, né? Entender que nós não somos isso, que nós somos uma consciência aqui que veio na Terra e precisa do nosso corpo para poder sentir essas emoções, porque essas emoções é que vai dar a essa consciência a oportunidade de crescimento. Agora, o porquê que uma consciência precisa crescer, outro mistério. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Para sentir, mas não é o nosso corpo ou o nosso cérebro que está sentindo, mas nós estamos na Terra para sentir prazer, sentir coisas que não são tão prazerosas, o prazer de comer uma boa comida, um sorvete, tudo isso é importante para nossa consciência. E também, né, não só viemos só para comer e chupar o sorvete, viemos também para lidar com as nossas emoções, né? Dominar os nossos pensamentos, saber que nós somos muito mais do que a nossa dor, do que o nosso pensamento negativo e de tudo que nos puxa para baixo. Nós somos uma consciência que está sempre atenta a tudo que nós fazemos. E com o nosso pensamento, nós podemos nos conectarmos com essa parte nossa, que está ali só para sentir. E nós aqui, né, o nosso corpo, que é um templo que vai dar à nossa consciência o prazer de sentir e a oportunidade de se transformar. Então, esse é mais um vídeo para você pensar a respeito de quem você é e, com isso, a gente aprender a se amar com mais amor. Às vezes, o nosso dia é tão atarefado que a gente esquece, a gente cai numa de achar que a vida é isso aqui mesmo, né? Assim, é material, é o nosso corpo, é a nossa vida, é o nosso trabalho. Mas a nossa verdadeira vida não é essa. A nossa verdadeira vida é essa consciência invisível e misteriosa. Nosso corpo é só um instrumento que a consciência usa. E pensando dessa maneira, eu acho que a gente pode aprender a se amar melhor. Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam se vocês não são inscritos, compartilhe esse vídeo, me mande mensagem, vamos conversar e o que vocês acham que vocês são. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!